Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Despertando com o Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle. Esse é o episódio 15, nós vamos dar início ao capítulo 9 do livro, já é o penúltimo capítulo do nosso estudo. Seja muito bem-vindo para a gente iniciar e dar continuidade a essa leitura incrível. Para você que não conhece o canal Mentalidade Una, aqui você vai encontrar conteúdos sobre a espiritualidade, o despertar da consciência, a mente unificada, centelha divina, eu divino, tudo aquilo que puder contribuir para você estar cada vez mais presente e conectado com a sua inteligência interior e trazer toda essa sabedoria para a transformação da sua vida, para a realização dos seus sonhos de construção de uma nova realidade, tá bem? Para você que não me conhece, eu sou Cristine Costa, sou terapeuta holística, trabalho com atendimentos através de psicanálise e espiritualidade, técnicas energéticas como canalização energética do eu divino, com todo o movimento dessas terapias e desses atendimentos para te trazer cada vez mais conectado ao momento presente, ao aqui e agora, para você conseguir trazer toda essa potencialidade da sua essência, o seu poder pessoal para o seu dia a dia, para a sua realidade, para os seus desafios, tá bom? Então, se você deseja agendar um atendimento, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar os links direto para falar comigo, via WhatsApp, e-mail, aquele que você acreditar que é o melhor aí para você se comunicar comigo, tá bom? Então, a gente vai dar aqui continuidade à leitura, dando início ao capítulo 9, a gente vai ler uma parte hoje e a gente finaliza o capítulo 9 no próximo episódio, tá bem? Antes de iniciar a nossa leitura, quero pedir para você curtir o vídeo, compartilhar, para a gente poder mostrar aí para o YouTube que a nossa egrégora está crescendo, que a gente quer trazer mais pessoas para poder vir com a gente nesse movimento de expansão, né, para ele perceber que esse conteúdo é relevante e entregar aí através do algoritmo para mais pessoas, tá bom? E aqui na descrição do vídeo, o primeiro link, você encontra o link para acessar a comunidade exclusiva daqui do canal, um grupo do WhatsApp onde eu tenho feito atividades, tenho falado ali diariamente de forma mais direta com todo mundo sobre como a gente pode pôr em prática todo esse conteúdo que a gente acessa aqui, trazendo aí para o nosso dia a dia, tá bom? Então, bora lá, vamos começar e dar início à continuidade aí do nosso estudo. Então, capítulo 9, o último capítulo que que o autor abordou foram os relacionamentos iluminados, e agora a gente vai muito além da felicidade e da infelicidade, existe a paz. O primeiro ponto do capítulo é o bem supremo além do bem e do mal. Alguém questiona ao autor: existe diferença entre felicidade e paz interior? E o autor responde: existe. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. Há a possibilidade de só atrairmos coisas positivas para as nossas vidas? Se a nossa atitude e o nosso pensamento forem sempre positivos, só haverá situações e acontecimentos positivos, não é mesmo? Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo? Já fez levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante com as suas próprias limitações, seus fracassos, suas perdas, suas doenças e sofrimentos. Tudo isso ensinou-as a se desfazer das imagens falsas que tinham de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego, e lhes deu profundidade, humildade e compaixão. Fez delas pessoas mais reais. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida, embora nem sempre se perceba isso na hora. Uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação, aquilo que é importante e o que não é. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas. Elas são do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, o bem ou o mal deixam de existir em nossas vidas. Só o que existe
é um bem supremo, que inclui o mal. Mas, pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. É por isso que no livro do Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso quando comeram da árvore do crescimento, do conhecimento do bem e do mal. A pessoa questiona: isso me parece negação e ilusão. Quando alguma coisa ruim acontece comigo ou com alguém chegado a mim, tal como um acidente, uma doença ou a morte, posso até fingir que não é mal, mas permanece o fato de que isso é mal. Por que negar? Você não está fingindo nada, só está permitindo uma coisa ser como é. Apenas isso. Essa permissão para ser nos transporta para além da mente, com seus padrões de resistência que geram as polaridades positiva e negativa. É um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Se perdoarmos cada momento, se permitirmos que ele seja como é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Lembre-se de que não estamos aqui tratando de felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar, não podemos nos sentir felizes. É impossível. Mas podemos estar em paz. Pode até haver tristeza e lágrimas, mas se deixarmos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza, uma calma, uma presença sagrada. Isso é a emanação do ser. Isso é a paz interior, o bem que não tem opositores. E se for uma situação sobre a qual eu possa fazer algo a respeito? Como posso permitir que ela exista e mudá-la ao mesmo tempo? Faça o que você tem que fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo, e com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar as nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há mais de 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário, que além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar. Isto é, antes de perdoar. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal, a transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que de uma perspectiva limitada percebemos como mal é, na verdade, parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consciência e consistência do passado e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação. Não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado, algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois.
Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência, sem fazer nada, simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Próximo ponto: o fim dos dramas em sua vida. Nesse estado de aceitação e paz interior, pode aparecer alguma coisa na vida para ser chamada de má, da perspectiva da consciência comum? O autor responde: muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isso às vezes como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o seu sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem à mente, seu maior medo será o próprio despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições da outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito, diz o livro Um Curso em Milagres. O livro se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. Inclusive, o livro Um Curso em Milagres está aqui, ó. Depois, se vocês tiverem interesse de a gente trazer um pouquinho mais sobre o conteúdo do livro Um Curso em Milagres, que é bem profundo, mas é um conhecimento de correção da nossa mentalidade, principalmente dessa correção da nossa mente diante da vida, que é incrível, de muita sabedoria. Então, se você tiver interesse, se você está assistindo até aqui essa parte, comenta aqui embaixo se você quer um pouquinho do conteúdo de Um Curso em Milagres aqui no canal, tá bom? É um estudo que eu estou iniciando desde o início, comecei nesse ano, é um estudo que eu estou iniciando, mas ele já fez muitas transformações profundas na minha visão de vida, na minha visão sobre a espiritualidade, e foi ele que motivou a criação, inclusive, deste canal. O último ponto do nosso episódio de hoje: a impermanência e os ciclos da vida. Enquanto permanecermos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda não sujeitamos a natureza cíclica e a lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus.
No nível da forma, existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo. No ciclo da vida e de uma estrela, no ciclo de vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que as coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos a situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que as coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo ou passado por alguma perda profunda ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertence à sua situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos, e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle, como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central do seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Abre aspas. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Fecha aspas. Enquanto a mente julgar uma circunstância como boa,
seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes, ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação da vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior, depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Isso não significa uma negatividade, é simplesmente reconhecer a natureza das coisas para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas. Porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar, uma identidade, um sentido de permanência e satisfação, é uma receita para a frustração e o sofrimento. Toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usarmos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer sofrimento. Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer alegria. A alegria não tem uma causa e brota dentro de nós como a alegria do ser. É uma parte essencial do estado de paz interior, conhecido como a paz de Deus. É o nosso estado natural, não algo porque tenhamos de lutar para conseguir. As pessoas, em geral, não percebem que a salvação não está em nada do que façam, possuam ou consigam. Aquelas que percebem ficam muitas vezes enfastiadas do mundo e deprimidas. Se nada pode lhes dar um verdadeiro prazer, será que resta alguma coisa por que se empenhar? Com que objetivo? O profeta do Velho Testamento deve ter chegado a essa conclusão quando escreveu, abre aspas,
tenho visto tudo o que se faz debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e uma luta contra o vento. Fecha aspas. Quando você chega a esse ponto, está a um passo do desespero e um passo mais longe da iluminação. Uma vez um monge budista me disse: tudo o que aprendi nos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma frase: tudo o que surge desaparece. Isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e a aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Foi assim que encontrei a paz. Não oferecer resistência à vida é estar em estado de graça, de descanso e de luz. Nesse estado, nada depende das coisas serem boas ou ruins. É quase paradoxal, mas como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma, as circunstâncias gerais da sua vida, as formas externas, tendem a melhorar consideravelmente. As coisas, as pessoas ou as circunstâncias que você desejava para a sua felicidade vêm agora até você, sem qualquer esforço, e você está livre para apreciá-las enquanto durarem. Todas essas coisas naturalmente vão acabar. Os ciclos virão e irão, mas com o desaparecimento da dependência, não há mais o medo de perdas. A vida flui com facilidade. A felicidade que provém de alguma coisa secundária nunca é muito profunda. É apenas um pálido reflexo da alegria do ser, da paz vibrante que encontramos dentro de nós, ao entrarmos no estado de não resistência. O ser nos transporta para além das polaridades opostas da mente e nos liberta da dependência da forma. Mesmo que tudo em volta desabe e fique em pedaços, você ainda sentirá uma profunda paz interior. Você pode não estar feliz, mas vai estar em paz. Então, encerrando esse trecho, a impermanências e os ciclos da vida, e encerrando o nosso episódio de hoje. No próximo episódio a gente vai encerrar aí o capítulo 9. Muito obrigada pela sua presença aqui, até o finalzinho do vídeo. Se você ainda não curtiu, por favor, dê sua curtida, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua sugestão, compartilha aqui como é que está sendo esse estudo, o que ele tem trazido aí de insight para o seu dia a dia, para a sua jornada, para o seu autoconhecimento. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Muito obrigada pela sua presença e até mais.